A gente está prestes a começar a nossa expedição pelo litoral paulista, mas eu não quero que ninguém se sinta perdido geograficamente, então antes, dá uma olhada aqui. O litoral do estado de São Paulo pode ser dividido em 3 regiões: o litoral norte, a Baixada Santista e o litoral sul. O litoral sul é composto pelos municípios de Iguape, Ilha Comprida e Cananéia. Mas nessa expedição, as nossas descobertas acontecerão apenas em Cananéia, na porção sul da Ilha Comprida e no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Ou seja, nos próximos episódios eu vou te contar o que eu vi e vivi no extremo sul do litoral sul de São Paulo. Essa região é muito visitada por suas praias e pelo rico contexto histórico-cultural em que ela está inserida. Além disso, por ser uma região ainda muito bem preservada, ela é palco de pesquisas e iniciativas em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a biologia e a conservação. Diferente do que aconteceu no litoral norte, o litoral sul paulista permanece afastado de grandes estradas. Aqui a gente tem a vantagem que a 116, que é a grande rodovia, ela passa a uma certa distância do litoral, da costa. E isso talvez tenha sido um dos motivos que distanciou, né, a exploração daqui dessa região. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu preciso te contar sobre o tanto que essa região é um lugar cheio de histórias. Nessa expedição, a nossa primeira parada é em Cananéia. A sensação ali é de estar em uma cidade que parou no tempo. No centro histórico, ainda é possível observar muitas construções antigas desse lugar que talvez tenha conhecido um português antes mesmo de 1500. Pois é, há indícios de que ali a colonização pode ter começado antes mesmo da data em que ela é marcada oficialmente. O tal português era chamado nos registros de bacharel de Cananéia. Ele foi degredado, ou seja, foi expulso de um navio português que estava em expedição à procura de terras. O bacharel desembarcou na Ilha do Bom Abrigo e conseguiu chegar até um lugar chamado Maratayama, que é uma palavra tupi que significa lugar onde a terra encontra o mar. Atualmente, ali fica o município de Ilha Comprida, que foi emancipado na década de 90. Bacharel viveu com os tupis e se envolveu em muita história. Uma das mais contadas é que ele se casou com a filha do cacique Ariró, a Caniné, de onde veio o nome Cananéia. Os pontos mais famosos do centro histórico são a Praça Martim Afonso de Souza, que leva o nome do colono oficial da cidade, a Igreja de São João Batista, que foi construída para servir de fortaleza contra invasores, e a Rua Tristão Lobo. Foi ao redor dela que a cidade se desenvolveu. Enquanto andávamos por essa rua, a gente teve uma oportunidade muito legal de conhecer uma casa com séculos de existência. Que massa! Fomos até o mirante dela e, daquele ponto de vista privilegiado, a gente trocou a maior ideia com Lima, que é quem administra a casa. Além disso, nas paredes originais da casa ainda dava para observar alguns dos materiais que eram utilizados nas construções antigas da região. E aí dá pra ver direitinho, né? As pedras, sim, junto com essa argamassa aqui, que ligavam a pedra na outra, né? Feito com o sambaquis. Dá pra ver os pedacinhos das conchas. Sim, o óleo da baleia. O óleo da baleia e a areia da praia, né? Às vezes até os pedacinhos de carvão. Quantos anos, hein? Não se decompôs. São muitos anos mesmo. Mas nada comparado à idade dos sambaquis, que também são muito comuns por ali. Tô muito feliz. Essa região aqui é muito conhecida por ter vários sambaquis e eu nunca tinha visto um sambaqui antes. Tô bem feliz de estar aqui. Você sabe o que é sambaqui? Os sambaquis são amontoados muito antigos de conchas, ossadas humanas e animais. São resquícios arqueológicos dos chamados povos dos sambaquis. Esses povos ocuparam regiões da costa brasileira há milhares de anos e, através desses resquícios, os pesquisadores conseguem investigar seus hábitos, os tamanhos das populações, estrutura corporal, além de entender um pouco mais sobre como era a paisagem brasileira nesse período pré-histórico.
No litoral sul paulista, os sambaquis são estudados desde o final do século XIX. Já foram identificados mais de 160 deles só em Canané, Ilha Comprida e Iguape, ou seja, essa região tem um enorme potencial arqueológico. Durante a expedição, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Sambaqui do Nóbrega, que fica em Ilha Comprida, e 2 dos 11 sambaquis catalogados na Ilha do Cardoso. Hoje, se sabe que os povos dos sambaquis eram pescadores e coletores. Intencionalmente, eles construíam esses depósitos de material orgânico que, inclusive, muito provavelmente, era onde eles enterravam seus mortos. Ao longo da nossa história, muitos sambaquis foram destruídos, porque eles foram muito explorados para serem utilizados em construções como aquelas que a gente viu lá em Cananéia. Além disso, eles também eram utilizados como fertilizantes. Atualmente, a exploração dos sambaquis não é permitida, então quando a gente vai visitar, a gente volta para casa só com as fotos e as memórias do que a gente viveu ali. Alguns milhares de anos depois desse período pré-histórico, mas ainda assim nos tempos que antecederam a colonização, essa região já era povoada por grupos migratórios que faziam parte da grande nação Tupi-Guarani, que habitou os territórios que hoje a gente conhece como Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Guiana, Bolívia, Peru e Equador. Toda essa região sempre foi e é, né, território Guarani, né? Então, só voltando no tempo aí, quando o Cabral chegou nessa região, existiam cerca de 6 milhões de Guarani, de indígenas. Hoje aí tem na ordem de 200 mil, né? Então, porque grande parte do território deles foi ocupado de forma desrespeitosa, né? Mesmo a história dizendo que espanhóis e portugueses e indígenas viviam em harmonia, né? Graças a essa harmonia, eles se reduziram a esse tanto aí. Após a colonização, com a miscigenação que aconteceu entre colonizadores, indígenas e negros, todo mundo em contato entre si com uma relação direta com a Mata Atlântica, no litoral dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, foram originadas as populações caiçaras. Mas segura aí, a gente vai ter um episódio todinho só pra falar delas. Antes disso, eu quero que você saiba um pouquinho da importância mundial do lugar onde a gente tá. No episódio que vem eu te conto.